Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Deus Altíssimo, que mais uma vez a honra e a glória seja dada ao nome dEle, pois Ele é Deus e Ele sim deve ser glorificado e exaltado. Mais uma vez aqui, cumprindo o ídolo do Senhor e de por todo mundo e pregar o meu evangelho, que esse vídeo possa alcançar os corações, as famílias, em nome de Jesus, trazendo paz, gozo e alegria, que o reino de Deus possa alcançar sua casa, sua vida, e que você tenha um dia abençoado e sua vida se torne uma vida abençoada. Amém? Estamos aqui, sou a Bispa Nirã, quero cumprir o ídolo do Senhor em minha vida, seja aqui, seja na igreja. Tivemos 2 festas lindas esse final de semana, abertura de mais uma congregação ali em Santo André. Tivemos também uma festa na sede, lá na cidade de São Sebastião do Passé, quer dizer, lá no município, né, Nazaré de Jacuípe, consagrando a nossa pastora como bispa, fazendo renovação de aliança, de casamento, restauração de famílias que Deus tem feito. Isso é o que faz a palavra de Deus. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará de todo mal que tem por acaso te cercado, trazido tristeza, angústia à sua vida, e por isso eu me proponho diante de Deus, estar lendo a palavra de Deus, para ver o que o Espírito Santo de Deus pode falar para as nossas vidas nesse dia. Amém? Seja sábio, seja um homem e uma mulher sábia, buscando e conhecendo e crescendo através da palavra. Deixe o Espírito Santo falar em seu coração nesta hora, em nome de Jesus. Capítulo 14 do livro de Mateus, a morte de João Batista. Por aquele tempo, o patriarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele, porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Olha só, Herodes estava em prostituição, em adultério, adulterando com a esposa do próprio irmão. E João Batista era profeta, né? Pois João lhe dizia: vocês não têm direito de viver com essa mulher. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque considerava João como profeta. João não tinha medo. João dizia: olha, o que você está fazendo é um pecado que vai estar trazendo muita destruição para você, para o seu reino, para a família, para o seu irmão, enfim. Mas ele não queria ouvir, ele queria matar João Batista, porque João Batista trazia às claras, né, o pecado dele. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos os grandes e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ora, o rei ficou triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João Batista fosse decapitado na prisão. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que levou a sua mãe. Olha só. O interessante que a gente pode observar nesse pedaço aqui, né, que nós lemos a partir do versículo 8º, é que o homem pensa que quem estava falando ali era João Batista. Quem estava falando ali era o Espírito de Deus. E morrendo João Batista, Deus falaria por outra pessoa. Não adianta querer matar o povo de Deus. Não adianta querer matar aqueles que pregam a palavra de Deus, porque quem está falando e quem governa o universo, quem manda no mundo e vai continuar falando até que ele volte para buscar a sua igreja, é o Espírito de Deus. E quem pode contra Deus? A gente pode temer a carne, a gente deve temer a Deus, né?
porque pode tanto matar a carne como mandar o espírito para o inferno. Mas não tem mau homem que pode matar a carne. João Batista está lá com o Senhor, tenho certeza absoluta disso. Fez a obra dele, pregando o evangelho, dando testemunho de homem santo. Não tenha medo. Viva e viva para a glória de Deus. Peça a cobertura do sangue de Cristo sobre a sua vida. Se hoje quem está ouvindo aí é um pregador, se por acaso você tem medo de pregar a palavra, e você, se por acaso estiver ouvindo, e você tem ódio de homens e mulheres que falam pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, não adianta. Você matar um hoje aqui, matar um hoje, amanhã ali. Eu vi ontem uma coisa terrível no jornal. Já tinha uma semana que não via jornal. E quando eu vi o jornal dizendo que um pastor foi entregar um folheto e foi pregar o evangelho, ele foi morto por paulada ou foi ferro que essa pessoa pegou e começou a atacá-lo só porque ele foi entregar um folheto. E foi pela maldade da carne e pelo espírito do diabo que veio para roubar, matar e destruir. Amém? Mas esse homem de Deus que foi morto por causa do evangelho, a eternidade está aí. Porque todo olho pode ver. E todo mundo sabe. Ninguém pode negar isso. Que a morte vem para todos. Mas a vida eterna, para poucos. Então, em nome de Jesus, converta o seu coração. Não tenha ódio daqueles que pregam a palavra do Senhor. Não adianta mandar matar para que seu pecado fique escondido, porque ele não vai ficar escondido. Não era só João Batista que sabia. Todo mundo sabia do pecado deles. Do adultério, da vida errada que eles viviam. Não adiantava matar. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. O nosso Jesus. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, se você estiver passando por algum problema, não temas. O nosso Deus é o Deus provedor. E é aquele que multiplica o pão que está em sua casa. Amém? Não tenha medo não. Se você é servo do Senhor, não tenha medo de passar fome, de ficar nu, de não ter um teto. O nosso Deus é um Deus provedor. E Ele vai cuidar de você enquanto você tiver vida. Tá bom? Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo pela terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disse: este lugar é deserto. Deixa eu fazer só um grifozinho aqui, que eu quero fazer um comentário sobre isso também. Este lugar é deserto, e já é tarde. Mande a multidão embora, para que, indo pelas aldeias, compram para si o que possam comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhe disse: tragam esses pães e peixes até mim. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e fartaram, e ainda colheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E o que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O nosso Jesus curou a multidão que ia atrás dele. Busque a Jesus e Ele tem cura para você, para sua casa. Eu não sei se quem está me ouvindo agora é alguém enfermo. Creia que Ele é Deus de cura. Eu tomo posse da cura do Senhor. Eu tomo posse que o Senhor disse na sua palavra ali, Ele disse que Ele é o Deus da cura e que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Então creia que o Senhor cura. Ele também multiplica os pães. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele multiplicou os 2 pães. Nós só temos o quê? Tragam esses peixinhos aqui e o pão. E tendo levantado ao céu, dado graças, né? Foi o Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo.
que fez o quê? Que multiplicou os pães e alimentou, e os peixes, e alimentou a multidão. Se você está olhando para a sua despensa hoje, só está vendo um arroz, um feijão, ou só uma coisa, levante para o alto, diga: Senhor, abençoa minha despensa. Coloca as mãos na sua despensa, diga que nada nunca vai faltar. Abençoe, não amaldiçoe, não fique gritando, xingando e dizendo: essa casa não tem nada, nessa casa não entra nada. A gente não tem nada, a gente vive na miséria. Essa palavra vai continuar se perpetuando em sua vida e nas gerações que vierem após você. Mas em nome de Jesus, o Senhor Deus nos ensina em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Então dê graça pelo pão, pelo arroz, pelo feijão, pelo ovo. Seja lá o que for que tem em sua despensa, seja grata. Diga: Senhor, muito obrigada pelo que eu tenho. O Senhor é Deus de provisão e nada nunca irá me faltar. Eu tomo posse da bênção e da excelência do Senhor, de tudo que essa terra produz de bom. Amém? Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus, com os seus discípulos, entraram no barco e foram adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe e a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados. Jesus andando sobre o mar. Isso é muito forte, né? O nosso Deus é o Deus de coisas impossíveis. Ninguém pode andar sobre o mar aos pés descalços, né? Existem barcos, lanchas, skates, enfim, parafernálias aí, maravilhosas, inclusive, que os homens fizeram pela sabedoria de Deus para andar sobre o mar. Mas em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus do impossível. E se você está vivendo alguma coisa que é impossível para você hoje, creia que o seu Deus, que Jesus Cristo, se você chamar Ele para vir morar com você, morar em seu coração, em sua casa, Ele pode fazer coisas tremendas. Amém? Ele andou sobre o mar. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus, imediatamente, ele disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Pedro era um homem a princípio de coragem, né? Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Foi por uma ordem de Jesus. Amém? E mesmo assim, no meio do caminho, a gente vai ver que Pedro ficou com medo e começou a afundar. E o Senhor foi lá e segurou pelas mãos. Reparando, porém, na força do vento, olha só, olhando os problemas, não olhou para Jesus. Estava olhando para o vento, para a onda, para a força do vento, para a força do mar. Ele teve medo. E começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Não tenha medo. Se você estiver numa batalha da vida, não tema, não duvide. Jesus está com você no meio dessa tempestade. Jesus está com você no meio do mar. Ele está segurando a sua mão, ele vai andar com você e vai te levar até o lugar seguro, que é esse barco. Em nome de Jesus, não tema. E os dois subiram no barco. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente, Jesus era Deus e o Filho de Deus. Por quê? Porque homem algum pode fazer nada se não for pelo poder de Deus. Amém? Muitas coisas nós fazemos, mas é o milagre, é o poder do Espírito de Deus que está em nossa vida. E aí o que a gente faz muitas vezes? O orgulho e a arrogância toma conta do coração do homem e diz: sou eu sou o Todo-Poderoso. Aí o Senhor vem e abate. Porque não é você. Porque a glória não é para você.
não é para mim. A glória é de Deus. Nos basta adorá-lo, porque fomos feitos para isso. E sermos vasos na mão dele, porque dele é a honra e a glória. Então, muita gente fica triste se não receber aplausos. Muita gente fica triste se as pessoas não elogiarem. Em nome de Jesus. Deixa que o nome de Deus seja glorificado. Deixa que o aplauso, a glória e a honra seja para o Senhor. E se alguém fizer isso para você, devolva, diga: Senhor, tu é a honra, tu é a glória. Eu sei que foi o Senhor quem fez. Eu sei que é o Senhor quem faz através da minha vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra reconheceram, mandaram avisarem todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos e pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nele ficavam curados. Tanto poder, né? Deus é o Deus Todo-Poderoso. Toque na borda dele. Chame ele. Peça a ele para ser seu amigo, para andar com você. Você não vai deixar de existir lutas. Não se engane com pregadores que estão aí pregando que tudo é flores e que você não vai viver lutas, que tudo acabou, que agora você vai viver no mar de rosas. Isso é lá na eternidade, onde não teremos mais nem choro, nem lágrima, nem dor, nem pranto, nem enfermidade, nem o diabo, nem Satanás, nem seus demônios, nem a maldade da carne do homem que quer e luta para nos destruir. Mas eu te garanto uma coisa: todas as lutas que se levantarem em sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, a vitória pertence a você. Amém? O Senhor diz em sua palavra, e a palavra de Deus não volta atrás. Ninguém é mais poderoso do que a palavra de Deus. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém? Em Cristo Jesus. Se estivermos em Cristo Jesus. Se estivermos em Cristo Jesus, pois nele somos mais do que vencedores. Shalom, que a graça e a paz do Senhor seja sobre sua casa, seja sobre sua vida, que a salvação, que a bênção do Senhor, que o reino de Deus entre em seu coração e tudo ao seu redor possa ser transformado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, você e sua casa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Tome posse dessa palavra e declare ela todo dia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você e sua casa sirvam ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Se você que está ouvindo esse vídeo agora, em nome de Jesus, e quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ajoelhe onde você estiver. Ou quando você chegar em sua casa, diga: Senhor, entre em minha vida, eu te aceito como Senhor e Salvador de minha vida. Procura uma igreja para congregar e ouvir a palavra de Deus e você será abençoado. Curta esse vídeo, compartilhe, ganhe vidas para Jesus. Amém.